Olá, bem-vindo à nossa segunda aula de frações e sem enrolação já vou te propor um desafio. O desafio é o problema, talvez o mais conhecido, mais famoso problema do livro O Homem Calculava, do Malbat Ram, que é o problema dos 35 camelos. Eu vou resumir, ela é mais ou menos o seguinte. Isso se passa lá no início do livro, né? O Rank, que é quem narra a história, e o Beremis, que é o homem que calculava, eles estavam em viagem, né? Eles estavam com um camelo apenas, né? Lembra? Estava no começo do livro ainda. Esse camelo era o camelo do Rank. Eles ficavam revezando o camelo, obviamente. Eles encontram 3 irmãos que estavam discutindo sobre a herança que o pai havia deixado para eles, que eram os 35 camelos. E a discussão deles era a seguinte: o mais velho, ele tinha direito a metade da herança, só que metade de 35 dá 17,5. Eles não queriam serrar um camelo ao meio, óbvio, né? O mais velho queria 18, queria que arredondasse para cima. Os demais não aceitavam isso, queria que ele ficasse com 17. E aí começou a discussão, certo? Só que a discussão não para aí. Porque o filho do meio, ele tinha direito a 1/3 dos camelos. E de novo, 35 não dá para dividir por 3, tá certo? Ele queria que arredondasse para cima, ele queria 12, os outros não aceitavam. O filho mais novo, ele tinha direito a 1/9, de novo problema. 35 não dá para dividir por 9, ele queria que arredondasse para cima, certo? Bom, essa era a discussão. O Beremis fez uma proposta para eles. Ele propôs o seguinte: olha, nós vamos dar para vocês o nosso camelo. Lembra? O camelo não era dele. Eu fico até imaginando a cena, o Rank tipo olhando para ele como assim, o camelo não é teu. E o Beremis olhando para ele, cara, deixa comigo que eu sei o que eu estou fazendo. Enfim, ele propôs dar para eles o camelo deles. Eles fariam a divisão com aquele camelo, certo? E se sobrasse alguma coisa, eles pegariam a sobra, né, para eles. Acho que acharam bem justo, tudo bem. Então vamos lá. 35, agora eles têm mais um camelo, 36. 36, o mais velho tinha direito a metade, 18, que é exatamente o que ele queria. Ele ficou muito satisfeito, ok. 36 dividido por 3, que é o que o do meio tinha direito, né? Dá 12, que é o que ele queria. Ele ficou satisfeito também. 36 dividido por 9 dá 4, ou seja, todos ficaram satisfeitos porque era exatamente o que cada um deles queria. Bom, agora olha só. 18, que é o que o mais velho tinha direito. Mais 12, que é o que o do meio tinha direito, já dá 30. Mais 4, que é o que o mais novo tinha direito, dá 34. Logo sobraram 2 camelos. Eles pegaram então, trato é trato, né? Pegaram os 2 camelos. O Rank ficou com o dele, já era dele mesmo, né? E o Beremis agora tinha um camelo só para ele. Nada mais justo porque ele resolveu o problema. Foi um prêmio, né, por ter resolvido o problema. Mas agora fica a dúvida. Da onde apareceu esse camelo extra? Bom, se você quer saber da onde apareceu, fica comigo que eu te conto. Eu sou o professor Luiz Carlos e você está no Matpédia. Uma das operações matemáticas mais importantes é a adição. Para você entender e ver que é bem natural a adição de frações, tá? Imagina que aqui eu desenhei uma barra de chocolate que eu dividi em 8 pedaços exatamente iguais. Então, cada pedacinho é 1/8 de toda a sua unidade, ou seja, de toda a barra de chocolate. Aqui, imagina que eu pintei aqui em laranja aquilo que você comeu ontem. Ou seja, ontem você comeu 2/8 da barra de chocolate. E hoje você comeu 3/8 da barra de chocolate. E você quer saber quanto você comeu ao todo entre ontem e hoje. Então você vai somar, vai adicionar as duas frações, tá? Então agora você vai olhar quanto você comeu ao todo. Você percebe que a sua unidade continua dividida em 8 pedacinhos, tá? E agora aqui em cima você vai colocar o quê? As 2 de ontem mais as 3 de hoje, ou seja, 5/8. Então ao todo você comeu 5/8 de toda a sua barra de chocolate, que é a minha unidade, ok? Então é muito fácil você entender que quando você está somando, né, adicionando duas frações e aqui embaixo está igual, mantém o de baixo e soma o que está em cima, A mais C. Então é bem simples, né, realizar a adição de frações. Aqui cabe duas observaçõezinhas, tá? Primeiro, esses números aqui, o A, o B e o C, eles têm nomes, não é? Não é numerador e denominador? Então, aqui resumidamente o que você tem é
Quando o denominador é o mesmo, mantém o denominador e soma o numerador. Se você quiser, mantém o de baixo e soma o de cima. O que você não pode é falar mantém a base e soma o quê? O de cima? O numerador? Bom, até poderia, mas o problema é que isso aqui não é base, tá? Mas você não colocou B de base? Não, coloquei B porque é A, B e C, tá? Não tem nada a ver. Agora, mas o que está embaixo não é base? É que a gente fica com aquela ideia que aquilo que está embaixo é base, né? Base, porque é aquilo que sustenta, né? Tá, mas na matemática aqui, o que tem base é potência e logaritmo, tá? Fração não tem base, tem numerador e denominador. Fração não tem base, tudo bem? É que eu uso tanto isso, chega a doer o ouvido, tá? Se você não gosta da palavra numerador e denominador, como a maioria dos alunos não gostam, tá? Você pode falar o de cima e o de baixo, mas base não, tá bom? Bom, a subtração é exatamente a mesma coisa, tá? É exatamente a mesma ideia. Então você tem aqui, em azul, 3/8 e você vai retirar, certo? Vai subtrair, vai retirar 2/8. Então olha só, aqui você tem 3/8, retirou 2/8, sobrou esse pedacinho, né? Então, o que é que sobrou? Ó, isso aqui continua sendo continua sendo 8, certo? O teu todo continua dividido em 8, tá? E esse aqui é a sobra do 3 tirado 2, né? Então, 3 menos 2, ou seja, 1/8. Então, de novo, é bem fácil, né? A subtração, se aqui embaixo está igual, mantém o de baixo e subtrai o que está em cima, tá bom? Na adição, a ordem dos termos não faz diferença, porque A mais C é igual a C mais A, então não faz diferença. Agora na subtração faz, tá? Então aqui é a subtração deste com este, tá certo? Então esse vem primeiro, menos, e esse vem depois. Tem que manter a ordem, tá? Então, resumidamente, você está fazendo a adição ou a subtração de duas frações. Se embaixo está igual, mantém o de baixo e soma o que está em cima, se for uma adição, ou faz a diferença, né, se aqui for a diferença das frações, tá bom? Então, somar e subtrair não é difícil. Bom, mais ou menos. Por quê? Acontece que não é sempre que aqui embaixo vai estar igual. E é aí que mora o perigo. Se por um lado a adição é muito fácil quando aqui embaixo está igual, por outro lado, quando aqui embaixo está diferente, é onde os alunos mais erram. É uma festa, é um festival de erros, tá? Vamos ver como é que fica? Se você já viu como somar frações, você deve lembrar que tem mais de uma maneira de fazer, tá? Eu vou fazer aqui de duas maneiras, depois eu vou justificar o que é que eu estou fazendo, tá bom? Então, olha só, eu quero fazer a soma dessas frações, aqui embaixo está diferente, né? Aqui também, tá? Então, o que eu vou fazer? Nessa aqui, eu vou transformar essa numa fração equivalente, onde o que está embaixo é igual, tá? Então, se eu multiplicar em cima por 2, embaixo por 2, 2 vezes 4, 8. Então, aqui embaixo ficou 8, não ficou igual? Então, lembra que se embaixo está igual, mantém o de baixo e soma o que está em cima. 2 mais 3, 5, tá bom? Agora, esse aqui, um pouquinho diferente, tá? Ó, 7 vezes 4, 28. Agora eu multiplico aqui, ó, 3 vezes 4, 12. E adiciono, porque aqui é uma adição, 7 vezes 1, 7. Então, isso vai dar 19, 28. Vocês perceberam que são duas maneiras um pouquinho diferentes uma da outra, tá? Essa aqui talvez você tenha entendido um pouco mais fácil. Essa aqui, principalmente, eu vou justificar daqui a pouco, tá? Eu vou justificar as duas daqui a pouquinho. Mas se você já viu como somar frações, você deve ter aprendido usando MMC. E cadê o MMC aqui? Bom, eu também vou justificar isso daqui a pouco, tá? Mas só para você relembrar, se você não lembra o que é MMC, segura um pouquinho a onda, tá? Mas se você lembra, MMC entre 7 e 4 é 28. Aí você tem que fazer o quê? 28 divide pelo de baixo, dá 4. Multiplica pelo de cima, tá? Vezes 3, dá 12. Então, divide pelo de baixo, dá 7. Multiplica pelo de cima, dá 7. Entendeu? Então, aqui eu não falei no MMC, mas se você tivesse feito, seria exatamente a mesma coisa, tá bom? Bom, mas eu vou justificar tudo isso daqui a pouquinho. Segura aí. Eu vou refazer os cálculos que eu fiz agora há pouco, mas agora eu vou tentar justificar um pouquinho melhor, pensando agora em uma coisa mais concreta, tá? Imagina que eu tenho aqui duas barras, vamos pensar em barra de chocolate, que é muito mais fácil e é muito mais gostoso também, né? Então, olha só, imagina que aqui eu tenho duas barras de chocolate exatamente iguais.
Aqui eu dividi em 4 partes iguais e aqui em 8 partes iguais, tá? Então esse cara é 1/4 e aqui eu tenho 3/8. Eu quero somar 1/4 mais 3/8, tá? Vocês viram agora há pouco que eu fiz, né? Multipliquei em cima e embaixo por 2, tá? Eu não posso somar direto porque aqui embaixo tá diferente, né? Então olha só, o que eu fiz? Multipliquei em cima e embaixo por 2. Por que eu multipliquei em cima por 2 e embaixo por 2? Para transformar numa fração equivalente. Multiplicou em cima por 2, 2. Multiplicou embaixo por 2, 8. A fração 1/4 é igual à fração 2/8. Isso significa o seguinte, ó. Se eu multipliquei por 2, isso significa que cada uma dessas partes aqui dobrou, ou seja, eu tenho que dividir cada um desses pedacinhos em 2 partes exatamente iguais. Então, esse pedacinho que antes era 1/4, agora virou 2/8, mas é exatamente a mesma quantidade. Como eu falei no vídeo anterior, né? A fração 1/4 e a fração 2/8, elas não são a mesma fração, mas são equivalentes porque representam a mesma quantidade. Logo, para somar essas duas quantidades que está aqui, então essa quantidade é a mesma que 2/8, certo? E essa eu não preciso mexer. Então isso vai dar 5/8. Então é isso que eu fiz. Multipliquei em cima e embaixo por 2, porque agora ficou bem fácil, né? Embaixo está igual, só mantenho o de baixo e somo o de cima, ok? E o resultado está aqui. Esses 2 pedacinhos estão aqui e esses 3 pedacinhos estão aqui, certo? Então dá 5/8. Bom, essa aqui talvez ficou um pouco mais difícil de você enxergar o que é que aconteceu, tá? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou transformar isso numa fração equivalente. Vou multiplicar em cima e embaixo por quanto? Eu vou pegar e multiplicar em cima e embaixo por 4, tá? Então, se multiplicar em cima por 4, embaixo por 4, a fração 3/7 ela vai se transformar em 12/28. Ah, dá para simplificar. Mas se você simplificar, você volta na fração 3/7. Eu não quero voltar, tá? 3/7 é equivalente a 12/28, tá bom? Agora aqui é a mesma coisa. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por quanto? Por 7, tá? Você já vai entender o porquê o 7. Já, já. Então, olha só. A fração 1/4, ela vira, né, uma fração equivalente que é 7/28, tá bom? Então, somar 3/7 mais 1/4 é a mesma coisa que somar esses dois valores aqui, ó, né? Então, 3/7 é a mesma coisa que 12/28 e 1/4 é a mesma coisa que 7/28. E agora, o que eu faço? Mantenho o que está embaixo e somo o que está em cima, ok? Então, para você entender que deu certo, tá? O que você vai fazer? Olha só. Essa fração aqui, 3/7, ela vai se transformar em 12/28, porque cada um desses pedacinhos ficou multiplicado por 4, ou seja, cada um desses pedacinhos você vai dividir em 4 partes exatamente iguais. Olha só. Então, essa minha unidade, né? Cada um desses era 1/7, então aqui eu tinha 3/7. Agora, como cada um desses pedaços foi dividido em 4, eu tenho aqui então 4 vezes 7, eu tenho um total de 28 e aqui eu tenho 12 pedacinhos. Então, a fração 3/7 ela é equivalente a 12/28, que é exatamente o que eu tenho aqui. E lá eu vou fazer a mesma coisa. Agora eu vou pegar, olha só, cada um desses pedacinhos, né, o 1 e o 4, cada um desses 4 pedacinhos, ou esse pedacinho, que é o que está aqui em cima, cada um deles eu vou dividir agora em 7 pedacinhos iguais. Faz de conta que são retas, tá? Faz de conta que são todos os pedacinhos exatamente iguais. Eu sei que você consegue imaginar isso, tá? Então, olha só. Eu tinha aqui 1/4 e agora virou o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, num total de 7 vezes 4, 28 também. Então, essas duas aqui agora é a mesma unidade que foram divididas agora em 28 pedacinhos, tá bom? Então, se eu quero somar essa quantidade com essa quantidade, é isso que aconteceu. Então, olha só, essa unidade eu desenhei novamente aqui, essas 12 estão aqui, tá? E aqui eu tenho 7, então aqui ó, tem 7, total de 12 mais 7, 19 pedacinhos, num total de
28. Então você entendeu que a conta que eu fiz agora, ela parecia meio maluca, multiplica embaixo, multiplica em cruz e tal. Pode parecer meio maluco, mas ela vai funcionar e funciona. Ó, mostrei para você que realmente, concretamente, ela funciona, tá bom? Agora vamos organizar isso melhor para ficar mais prático. Bom, agora vamos resumir então, né? Deixar um método para você usar sempre, tá? Olha só. Você quer fazer a soma, né, de duas frações, AB sobre CD, e embaixo está diferente, tá bom? Então eu copiei ela aqui, ó. O que você vai fazer? Na primeira fração, vai multiplicar em cima e embaixo por quem? Por D. E essa segunda fração vai multiplicar em cima e embaixo por quem? Por B, certo? Então olha só o que você encontrou. Embaixo não está igual, certo? A ordem dos fatores altera o produto? Não, né? BD é igual a DB, então mantenho o de baixo e soma o de cima, AD mais CB, tá? Então, resumidamente, o que você vai fazer é isso, ó. Lá em cima você vai colocar A vezes D, certo? Então, A vezes D mais, ó, C vezes B, certo? C vezes B. E embaixo, ó, como se fosse um sorrisinho, ó, tá bom? BD, tá? E aí vem um método bem fácil e vai ficar, ó, feliz, tá bom? Aqui, ó, tô fazendo a adição, mas se vale para adição, vai valer para subtração. Se no lugar da adição for uma subtração, então o que você vai fazer aqui é a diferença, com um pequeno cuidado aqui, tá? O cuidado é o seguinte, tá? É natural. Na adição, a ordem dos termos não vai alterar a soma, né? A ordem não vai alterar. 2 mais 3 igual a 3 mais 2. Mas a diferença altera. 2 menos 3 não é a mesma coisa que 3 menos 2. Então, na diferença tem que tomar muito cuidado. Em cima, quem que você vai colocar primeiro? Tá vendo que o A apareceu primeiro? Então, ele tem que aparecer primeiro aqui, ó, tá? A vezes D. O C não apareceu depois? Então, o C é o que vai aparecer depois aqui, ó, tá bom? Então, na diferença, a ordem vai aparecer quem, ó? Quem aparece primeiro? O que apareceu aqui em cima primeiro. E depois, o que apareceu depois aqui em cima, tá joia? Então, vamos fazer, aplicar aqui. Eu já fiz isso agora há pouco, né? Vamos fazer rapidão agora, e agora você vai entender o que aconteceu, ó. 7 vezes 4, 28. 3 vezes 4, 12, mais 7 vezes 1, 7. Então, deu 19, 28 avos, beleza, você já entendeu isso, né? Vale para adição, vale para subtração. 7 vezes 4, 28. 3 vezes 4, mantém a ordem na subtração, esse cara aparece primeiro. 3 vezes 4, 12, menos 7 vezes 1, 7. Então, isso dá 5, 28 avos, ok? Vale para adição, vale para subtração. Eu fiz esse cálculo agora há pouco de um jeito um pouquinho diferente. Será que vale assim também? Vamos lá? Então, 4 vezes 8, 32. 1 vezes 8, 8, mais 3 vezes 4, 12. Então, deu 20, 32A. Ih, professor, não deu a mesma coisa. Será? Dá para simplificar aquela fração para transformar numa fração equivalente, tá? Dá para dividir por 2, não dá? Mas dá para dividir por 4. Então, se você dividir em cima por 4 e embaixo por 4, o que é que você vai encontrar? Dividiu em cima por 4, dá 5. Dividiu embaixo por 4, dá 8. Exatamente a mesma resposta. Então, se você encontrou isso, você acertou. O problema é, pode deixar assim? Não. Apesar de ser a mesma resposta, quando você faz um cálculo com fração e encontra a resposta como fração, você não deve deixar a fração do jeito que está, se pode ser simplificado, tá bom? Então, a regrinha agora é a seguinte: se a fração pode ser simplificada, você deve simplificar, ok? Aí surge uma outra dúvida. Mas se eu tivesse simplificado por 2, né? Ia chegar em 10, 16 avos. Pararia aí? Não. Você deve simplificar até não conseguir mais, tá? E agora eu consigo? Não. Essas aqui, dava para simplificar? Não. Aqui, dá para simplificar? Não. Quando não dá para simplificar mais, a gente chama isso de fração irredutível, tá? Porque não dá para simplificar mais, não consegue reduzir ou diminuir numerador e denominador, tá bom? Então, essa é a regrinha. Se você pode simplificar uma fração, então você deve simplificar até encontrar a sua forma irredutível. E por que isso? Bom, a razão é muito simples. Imagina a seguinte situação. Imagina que tem 3 amigos fazendo
alguns exercícios envolvendo fração, tá? E num dado exercício, cada um deles, não é difícil que cada um deles encontrem uma fração diferente, numerador e denominador diferentes, tá bom? E aí, os três estão errados? Alguém está certo? Então, se os três chegaram numa fração e pegarem esse hábito, né, de transformar ela na fração equivalente irredutível, se os três estiverem certos, os três vão chegar na mesma fração irredutível. E se você for olhar no livro, essa vai ser a resposta. Todos os livros, quando tem exercícios cuja resposta é dada na forma de fração, ele sempre vai te dar na forma de fração irredutível. Por quê? Porque não importa como você fez. Se você chegou numa fração, e se você simplificar ela até não conseguir mais, ou seja, deixar na sua forma irredutível, você vai chegar na mesma resposta do livro. É assim que acontece também, por exemplo, nas respostas, né, dos exercícios, por exemplo, de testes em vestibulares, concursos públicos. Vai dar sempre na forma de fração irredutível, tá joia? Então, essa é uma prática que a gente sempre deve seguir. Chegou lá no final, dá para simplificar? Então, você deve simplificar até não conseguir mais, ou seja, até a sua forma irredutível. Beleza? Então, mais um aqui. Então, vamos lá. A mesma coisa. 4 vezes 6, 24, né? 3 vezes 6, 18, mais 4 vezes 5, 20. Isso deu 38, 24 avos. Dá para simplificar? Dá, né? Dá para dividir em cima por 2, embaixo por 2. E aí ficou 19, 12 avos e não dá para simplificar mais. Tá joia? Acabou aí então. Bem simples, não é difícil. Agora uma dúvida que aparece sempre, tá? Professor, eu já vi como ser uma fração antes, só que eu usava MMC. Pode? Claro que pode. E você vai chegar na mesma forma, tá? Quem nunca viu, precisa saber o que é o MMC. Eu não vou explicar isso nesse vídeo, tá? Senão vai ficar muito longo, tá? Se você já sabe o que é MMC. Então, dá para fazer com MMC? Dá. Normalmente é assim que os alunos aprendem, tá? Eu vou relembrar vocês. Olha só, eu quero fazer vou fazer contra 1/4, mas vou fazer com uma outra cor para destacar, tá bom? Para ficar diferente. Então, qual é o MMC entre 4 e 8? É 8, tá joia? E aí, essa que é a regra que em geral os alunos não lembram, tá? E a regrinha é assim, ó. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Põe o resultado aqui. Então, dividiu, dá 2. Multiplicou, dá 2. Coloca aqui. Dividiu, dá 1. Multiplicou, dá 3. Então, dá 5 oitavos. Tá joia? Mesma resposta, tá bom? Nessa aqui, então, se eu fizer 3 quartos mais 5 sextos. O MMC agora entre 4 e 6 é 12. Divide pelo de baixo, dá 3. Multiplica por 3, 9. Divide pelo de baixo, dá 2. Multiplica, 10. Então, isso dá 19 dozeavos, tá bom? Gente, tanto faz se você vai usar o MMC ou vai usar essa regrinha aqui, tá? A resposta vai ser exatamente a mesma, tá? O que eu percebo é que muitos alunos se atrapalham com o MMC. Então, eu vou agora mostrar para vocês as vantagens de cada um desses dois métodos, tá? Uma coisa só que eu quero observar antes de finalizar esse quadro é o seguinte. Vai chegar na mesma resposta, só que aqui você não precisa ficar pensando em MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, vai diretão, tá? Esse vezes esse, volta aqui, multiplicou aqui incluso, colocou aqui em cima. A única diferença é que, em algumas situações, tá? Você vai ter que fazer alguma simplificação para encontrar a mesma resposta, tá? Ah, isso aqui sempre vai dar a resposta na sua fração irredutível já? Nem sempre, tá? Às vezes, você com isso aqui, com o MMC, você ainda assim, eventualmente, vai ter que fazer alguma simplificação. Não é assim, usou MMC, vai chegar na forma já da forma irredutível. Não é verdade, tá? Pode acontecer de ter alguma simplificação aqui também, tá? E aqui pode acontecer de ter alguma simplificação a mais do que essa, tá? Mas, por exemplo, aqui ia dar na mesma, porque o MMC entre 7 e 4 é 28, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, dá 12. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, dá 7. Então, usando o MMC aqui,
ia dar exatamente o mesmo cálculo, tá? Mas a minha experiência mostra que, em geral, a maioria dos alunos, tá? A não ser que você já esteja craque com o MMC, beleza. Mas se não, essa aqui tem vantagens de você não ter que ficar pensando, mas como é que era mesmo? Divide por baixo, multiplica, tá? Sim, direto. E vai dar exatamente o mesmo resultado, tudo bem? Eventualmente, com alguma simplificação a mais, mas simplificação é tranquilo, né? Vamos ver vantagem e desvantagem de cada uma delas? Vamos fazer esses dois exercícios? Olha só, aqui, se fosse com MMC, bom, e aí? Eu sei que a maioria dos alunos trava, mas para fazer exatamente a mesma coisa, você tem que achar o MMC dessas duas expressões algébricas, e aí achou o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, é exatamente a mesma coisa. Mas eu sei que a maioria olha e trava, tá? Se você sabe, maravilha, continua do mesmo jeito. Agora, se você não sabe, também não precisa saber o que é o MMC de duas expressões algébricas para isso. Tem outras aplicações, mas para isso não precisa. Olha só, vamos usar aquela nossa técnica que eu vou chamar de sorrisinho, tá? Então vamos lá. Multiplica embaixo, então vai ficar... Agora vai fazer esse vezes esse, certo? Então é 2x menos 1, que multiplica 1 menos x, certo? Errado, isso é um erro muito comum, tá bom? Ah, mas aqui não tem parênteses e aqui vai precisar? Por que aqui precisa? Aqui precisa porque esse cara inteiro que está multiplicando esse cara inteiro. Sem o parênteses é só 1 que estaria multiplicado com menos 1, só isso, tá? Então, aqui não tem parênteses porque aqui não precisa. Aqui não tem parênteses porque aqui não precisa, mas quando você vai multiplicar os dois, você precisa colocar o parênteses, certo? Então, esse vezes esse, mais esse vezes esse. Isso vai ficar igual. Bom, agora daqui para frente é só aplicar a distributiva, tá joia? E para finalizar, agora eu vou juntar tudo que é possível aqui, tá? Então aqui em cima eu tenho x² aqui, certo? E aqui, então menos 2x². Com x² vai ficar menos x². X eu tenho aqui, aqui, aqui e aqui. Então eu tenho 4 mais 1, 5, mais 2, 7. Mais 7x. E agora sobrou aqui menos 1, com 3 vai ficar mais 2. Aqui embaixo, x², menos x², menos 3x com mais x, menos 2x com mais 3 e pronto, acabou. Pelo amor de Deus, não vai simplificar isso aqui, tá? Eu já fiz um vídeo sobre isso, fica desse jeito, tá bom? Ah, mas faz o quê? Bom, isso aqui só queria fazer essa soma, só para exemplificar o uso, tá? Não tem um exercício para resolver nada, é só fazer essa soma mesmo, acabou aqui, tá? E esse? Bom, se eu fosse usar a mesma coisa que eu usei aqui, tá? Então eu teria que fazer essa adição, né? Multiplica aqui embaixo, depois multiplica aqui e tal. Fez essa adição, achou uma fração e depois teria que fazer a subtração. Daria um pouquinho mais de trabalho, né? Com o MMC, agora vai ficar muito mais simples, mas claro que você tem que saber quem é o MMC de 6, 4 e 9. Como eu falei, não vou fazer isso nesse vídeo, tá? O MMC desses três valores é 36, tá joia? Depois, um outro dia eu faço um vídeo sobre MMC. Então, divide pelo de baixo, dá 6. Multiplica pelo de cima, 6 vezes 5, 30. Mais, divide pelo de baixo, vai dar 9. Vezes 3, 27. Divide pelo de baixo, né? Vai dar 4. Multiplica pelo de cima, vai dar 16. Então, você percebeu que aqui dá para fazer de uma vez, certo? Então, vai ficar embaixo 36. Em cima, 57 menos 16 vai dar 41, tá joia? Mas tem uma observaçãozinha aqui, ó. Se eu quisesse fazer essa adição, 5, 3 e 4. Um outro jeito de fazer também, esse eu gosto mais, tá? Você vai achar que eu sou contra o MMC, eu não sou contra. O MMC é muito importante, ele tem muitas aplicações, mas eu raramente uso MMC para fazer a adição ou subtração de frações. O que eu usaria nesse caso aqui? Eu fatoro, tá? Fatoração em números primos é uma ferramenta extremamente importante, muitíssimo útil e prático. Mas é que em geral as pessoas não sabem lidar com números primos, não entendem, não sabem para que serve. Eu vou falar sobre isso um dia especificamente só sobre números primos, tá? Mas olha só,
Fatora o 6 em números primos, tá? 6 não é 2 vezes 3. E o 4? 2 vezes 2. E o 9 não é 3 vezes 3. Então, olha só, usando a fatoração em números primos, você percebe que aqui ó, é 2 vezes 3 e aqui apareceu 2 duas vezes. Então, você concorda que se eu multiplicar em cima por 2 e embaixo por 2, nessa fração, ó, eu tenho esses dois aqui, não tenho? Aqui eu não tenho, então multiplicar em cima por 4, embaixo por 4, tá bom? Por que 4? Porque 2 vezes 2 é 4, certo? Então, ó, aqui tem 4, aqui tem 4, aqui tem 4. Maravilha. Aqui ó, tem 9, aqui não tem. Então multiplica em cima e embaixo por 9. E aqui eu vou multiplicar por 3, porque eu já tenho um 3, ó. Aqui é 3 e 3, aqui 3 e 3, aqui é 3 e 3. Então multiplica em cima e embaixo por 3. Isso aqui é muito prático, é muito rápido. Quando você pega o jeito, você acaba nem pensando muito para fazer. E agora embaixo ficou tudo igual, ó. 4 vezes 9, 4 vezes 9, 4 vezes 9, que é 36, que é o MMC. Tá joia? E aqui em cima vai dar quanto? Eu tenho 6 vezes 5, 30, 27, 16. É exatamente a mesma conta que eu tinha aqui, ó. 41, 36 avos. Tá joia? Então, normalmente, quando eu vou fazer um cálculo como esse, aqui embaixo, ao invés de achar o MMC, eu já vou de cara, eu já vou escrevendo ela na forma fatorada. Assim eu já sei quem que eu tenho que multiplicar em cima e embaixo. Com o tempo, você vai ver que isso aqui é muito prático. Não estou dizendo que o MMC... Você deve estar achando que eu odeio MMC, mas é que eu mesmo, quem me conhece, sabe que eu raramente uso MMC para fazer soma ou subtração de fração, tá? Mas não estou dizendo que ele é todo inútil, não, tá? Em algumas situações é realmente bem útil, sim, tá? O MMC, ou o MMC em si, ele é muito útil. Nós devemos saber o que é, tá bom? Mas eu raramente uso para fazer soma ou subtração de frações. Vamos retomar o problema lá da herança dos 35 camelos, ver o que aconteceu? Então, relembrando, a herança eram 35 camelos, o primeiro filho, o mais velho, tinha direito a metade, o segundo filho tinha direito a 1/3 e o terceiro filho, mais novo, tinha direito a 1/9 da herança, certo? Então, Beremiz propôs ceder o camelo, que não era dele, né, era do Rank, para eles fazer a divisão, certo? E no final acabou sobrando um camelo. Da onde sobrou? Bom, vamos ver o que aconteceu. Se a gente somar todas essas frações, essas parcelas, se você olhar bem, cada uma dessas é uma fração imprópria, né? Menor do que a unidade. Se eu somar essas frações, o que eu vou encontrar? Então, olha só. Então, aqui é meio mais 1/3 mais 1/9. E o 9 eu vou escrever como 3 vezes 3, ok? Então, olha só. Aqui tem 3 duas vezes, certo? 2 fatores 3. Então, aqui falta 1, fator 3. Certo? E aqui faltam 2. Só que 3 vezes 3 é 9. Então, vou colocar já 9 aqui, ok? Bom, aqui tem 9, aqui tem 9, aqui tem 9. Aqui tem 2, faltam 2 aqui. Multipliquei por 2 em cima e embaixo. E multipliquei por 2 em cima e embaixo. O que aconteceu? Ficou 2 vezes 9, 2 vezes 9, 2 vezes 9, que dá 18. Então, embaixo ficou igual, 18, mantém. E soma o de cima. Em cima eu tenho 9 mais 6 mais 2. Então, finalmente, eu tenho 17 18avos, certo? 17 18avos é uma fração imprópria. Esse número é menor do que esse. Logo, essa fração sendo imprópria é menor do que a unidade. Para você entender o que está acontecendo, então, é assim, ó. Imagina você tem aqui uma pizza. O mais velho tinha direito a metade da pizza. Ele tem direito a essa metade. O do meio tem direito a 1/3 da pizza. O filho mais novo, ele tem direito a 1/9. Só que, se você somar tudo, isso não dá a pizza inteira. Então, ele tem direito aqui, ó. Esse pedacinho aqui é 1/9. E sobrou um pouquinho. Sobrou quanto? Então, se eu dividisse a pizza em 18 partes iguais... Todos esses seriam 17 e teria aqui, ó, uma parte em 18, certo? Então, tem uma sobrinha aqui. E o homem calculava, o Beremiz, ele se valeu dessa sobrinha, tá joia? Para você entender direitinho essa sobrinha, fica mais fácil de entender ainda, vamos pensar o seguinte, ó. A fração meio, se você multiplicar em cima e embaixo por 18, certo? Você encontra o quê? Multiplica em cima por 18, dá 18, embaixo dá
36. Essa outra fração, se você multiplicar em cima e embaixo, por 12 agora. Multiplica por 12, em cima e embaixo. O que é que você vai encontrar? 12, 36. E essa aqui, vou multiplicar em cima e embaixo por 4. O que é que você vai encontrar? 4 36avos, tá bom? Então, olha só. A fração meio é equivalente a 18 36avos. A fração 1/3 é equivalente a 12 36avos. A fração 1/9 é equivalente a 4 36avos. Eu fiz aqui uma malha onde eu tenho esses quadradinhos em brancos, são em total de 35 quadradinhos, para cada um deles representar um camelo, tá joia? Então você tem 35 camelos aqui, ok? O Rank e o Beremice cederam o camelo deles, então agora tem 36, tá joia? Então isso aqui representa que fração do seu todo, né? Esses aqui são os camelos do filho mais velho, certo? O filho do meio. Esses são os camelos do filho do meio. E o mais novo tem direito a 4. Então, dos 36 camelos do todo, o mais velho tem direito a metade. O do meio tem direito a 1/3. O mais novo tem direito a 1/9. E agora sobrou esse camelo, que é o pagamento que o Beremice teve por ter resolvido o problema, ok? Bom, duas observações aqui, ó. Primeira, aqui, apesar de eu não ter usado o MMC, na verdade eu não falei do MMC, né? Eu não separei, calculei o MMC daquele jeito tradicional que a gente aprende a fazer e tal. Mas no fundo, se você aprendeu e você sabe exatamente como calcular o MMC, sim, eu calculei o MMC, só que de um jeito um pouquinho diferente, tá certo? Na verdade, um pouco mais prático, já direto nas frações. E eu não precisei falar do MMC, não precisei calcular ele separadamente, tá? E ficou uma maneira muito mais natural, tá? Então, eu falar que não estou usando o MMC não é totalmente verdade, tá certo? Por isso que eu não posso falar que eu não uso, que eu não gosto, tá? Eu só não fico calculando ele separadamente. Essa que é a grande verdade, tá joia? Bom, segundo, que você percebeu na aula anterior e nessa, eu gosto muito de fazer esses desenhos, tá? Por quê? Algumas pessoas, sim, têm bastante dificuldade de trabalhar com frações. Isso é natural. Eu vejo isso tanto no ensino médio quanto na universidade. Pessoas que têm dificuldade ainda de trabalhar com frações. Se você é uma dessas pessoas, eu tenho algumas notícias para você. Primeiro, você deve aprender a trabalhar com frações. Não tem como escapar delas, tá certo? Algumas pessoas ficam muito dependentes da calculadora. Quando aparecer uma fração, já quer pegar a calculadora, fazer a divisão, ver quanto dá e transformar aquilo numa fração, né? Desculpa, na forma decimal e trabalhar com a forma decimal. Por exemplo, meio, né? 0,5. Ah, professor, é muito melhor. Tá, e 1/3. E 1/9, tá? Pior ainda, tem algumas, por exemplo, 1/7. Então, a fração é uma forma muito melhor de se trabalhar. E quando você aprende a lidar com a fração, você acaba não usando a forma decimal. Só se for realmente necessário, tá joia? Então, aprenda, você só tem a ganhar, tá? E para você aprender e conseguir lidar com as frações, fazer esses desenhos ajuda muito, porque o ser humano é muito visual, tá? Então, parece que a gente entende melhor quando a gente está vendo a coisa acontecer, tá? Então, isso aqui é a realização concreta das frações. Então, isso ajuda muito a entender de fato o que está acontecendo. Beleza? Bom, se você gostou, curte aí, deixa aquele joinha, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, né? Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, das próximas aulas, tá bom? E vejo você no próximo vídeo. Grande abraço!